disse que ficou muito impressionado com o presidente brasileiro. Eu vou começar assim, olha, Mariano, com as falas antes da reunião. Houve um briefing, né, uma série de perguntas da imprensa com Lula e com Bolsonaro antes deles conversarem. Eu separei 2 trechos, vamos ver? Brazil is, we're gonna make a deal. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. And I walked up, I had no teleprompter. I just shook his hand. I then got up, and they were introducing me, and I see all the leaders, 158 leaders, and I noticed there was nothing on my teleprompter. That was but it worked out well. I think it was a better speech than I had. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Who was? Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country, and I think they're doing well. I think they're doing very well, from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries, and I'm going to leave that a little bit. Presidente, eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Fala com a gente depois da reunião, Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, não quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com vocês. We don't have much time and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. If you have patience, you'll know the results of the meeting. Se ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the meeting. So I suggest that we should start. They're not great questions today, I must say. They're sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very much. Muito bem, aí os dois juntos, para resumir, o Bolsonaro, perguntado sobre Bolsonaro, o Trump disse que não é para a repórter, né? Isso não é da sua conta, o que eu estou sentindo ou não. E disse que estava muito feliz ali ao lado do presidente Lula. E aí surgiu a primeira convergência aí, não foi, Kátia? Porque o Lula disse assim, vocês estão perguntando muito, deixa para perguntar depois da reunião, porque isso aí foi antes do encontro. E aí o Lula deu um jeitinho, né, com os jornalistas. Aí o Trump foi logo com os 2 pés e disse, importante que vocês estão fazendo pergunta chata. Fala, cara. Aí a gente vê claramente a diferença, né, entre 2 tipos de políticos, não é? Um, inclusive, do signo de Escorpião, que tem a característica de ser sedutor. Todas as pessoas de Escorpião são sedutoras. O Lula sabe se aproveitar muito bem disso. E convergência, né, Maria? Você usou a palavra certa. Esse é um momento em que acredito que ali o governo norte-americano entendeu que pode ter muito mais motivos de convergência, né, por seus interesses não só econômicos, mas políticos mesmo, do que de divergências com o Brasil. E temos um presidente que sabe lidar com isso, né, que sabe lidar com o jogo do tomar lá da cá, a conversa, né, a troca de interesses. Isso tudo tem favorecido muito o Lula. E agora o tempo, né, mostrou que a posição que o presidente Lula tomou desde o início, né, o governo, enfim, ali agindo de forma um tanto quanto política no seu discurso, dando ao Alckmin a missão de ser ali o intermediador, tanto dentro como fora, e jogando nas 2 frentes, sem
sem ser um vira-lata, sem baixar assim, ali, bater continência para os Estados Unidos. Sem se ajoelhar. Sem se ajoelhar era a medida certa a ser tomada. Tanto é que está aí. Agora são 2 negociadores, né, Alessio? É isso, Amadeu. E aí destaco a sutileza, porque, de fato, eu entendo o papel da imprensa, o papel dos jornalistas nesse momento. Lógico, todo mundo muito interessado, foi pauta internacional não só no Brasil e nos Estados Unidos, essa relação conflituosa nos últimos meses do Brasil com o país, mas essa reunião, ela mostra os interesses mútuos, né? A importância de que esse encontro acontecesse para que tanto os Estados Unidos apresentassem quais são os seus desejos, que não são poucos, tanto é que ele só entra em uma rota de colisão com o país quando ele tem esse interesse muito claro, apesar dele tentar por outras vias se aproximar, vias até mesmo de fato, chegando ali a conflitar com o país, mas ele sempre tem um interesse por trás. E já o Brasil, o interesse claro do presidente, inclusive nesse início da entrevista, foi dizer, olha, eu vim aqui para negociar. A entrevista, de uma forma bem sutil, repito, ele até fez a sugestão, aliás, de que fosse feita após o encontro, até porque não havia nenhum entendimento, não havia nenhuma conversa, como é que eles iriam fazer uma avaliação ou um balanço ou prever o que se iria passar durante a conversa. Mas, claro, os jornalistas fizeram o seu papel de questionar, até porque essa coletiva foi marcada para antes do encontro, só que o diálogo, a negociação, que ambos são experts, aí, cada um da sua maneira, claro, bem diferente, mas acredito que esse encontro teve e, posteriormente, os resultados virão. Ô Mariana, então, depois da conversa, o Trump se manifestou já no avião presidencial indo para o Japão, é isso? É isso, Amadeu. Ele elogiou o presidente, disse que ficou impressionado com o vigor do presidente Lula, mas disse que não tem ainda um acordo fechado, não. Que as equipes vão se reunir e discutir os termos desse acordo que o presidente Lula tanto quer, o Brasil precisa. Foi essa fala, a gente até preparou aí com a cartela. Ari. Tivemos uma reunião muito boa. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Agora mesmo eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Começo com você, Ari. Olha, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma bondade com o Brasil e Trump não acordou um belo dia e disse: me arrependo de ter aberturado o nosso aliado histórico de vários séculos. Não. Trump precisa do Brasil. Ele precisa do Brasil porque ele vai se encontrar com Xi Jinping, que é o comandante do gigante chinês, gigante asiático, que está em vias aí de avançar sobre a influência que o Trump tem na América do Sul. E está em vias de, nas próximas décadas, tomar a dianteira da economia mundial e o protagonismo como o grande país mundial. Então, o Trump precisa do Brasil, ele fez um movimento errático, errou quando sobretaxou o Brasil. Se ele tivesse colocado o Brasil como um aliado desde o primeiro momento, teria sido mais jogo, mas enfim, ele reconheceu. Por quê? Chegaram para ele e disseram: presidente, a inflação aumentou, a inflação de alimentos, e agora a China está nos sonegando o que a gente precisa e o Brasil tem os minérios tão preciosos para o nosso desenvolvimento tecnológico. Então não há bondade nenhuma nisso. Há um jogo, como o Amadeu inclusive já explicou, já adiantou aqui, um jogo comercial de esperteza. Ele precisa da gente e a gente também precisa deles, então está tudo certo. É um ganha-ganha. E mais, o Brasil, é o que mostra a balança comercial, em agosto o Brasil, apesar do tarifaço do Trump, teve um crescimento de 2% na balança comercial. Exportou menos 16% para os Estados Unidos, mas mesmo assim, no geral, teve ganho em agosto. Em setembro, o número foi ainda melhor, exportando 20% menos para os Estados Unidos, mas 4% a mais no geral. Quer dizer, o Trump, negociador, viu que história é essa? Nós estamos aqui com a inflação, nós estamos com o café mais caro, com a carne mais cara, e o Brasil está... Nós não mexemos em nada neles. Eles continuam, ao contrário, até vendendo mais, mesmo sem nos fazer negócio, Alessio. Olha, Amadeu, eu acho que é muito importante essa fala do Ari no sentido de ser um ganha-ganha, né? Muita gente torcia, até mesmo pedia para que o governo brasileiro
escancarasse as portas, né? Escancarasse, baixasse a cabeça, baixasse a guarda. A Kátia já falou sobre essa questão da soberania, que o Brasil teve um entendimento muito claro de como fazer essa negociação, mesmo lenta, considerada por muitos como lenta, mas preparada. Uma negociação que ela foi feita no time correto, porque tanto é que quem veio atrás foram os Estados Unidos. Então, acredito que essa negociação, ainda que considerada para alguns tardia, que demorou, que não teve interesse também para alguns, muito pelo contrário, havia esse interesse, mas um interesse de ganha-ganha, né, dessa importância econômica do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa, porque, de fato, os dois países têm um histórico de ampla parceria, né? Economicamente falando, os países sempre se deram muito bem e não seria diferente dessa vez, porque os dois têm interesses mútuos, seja o Brasil em ganhar com os Estados Unidos e vice-versa. Então, acredito que chegou no momento certo e foi feito também da maneira correta. Vamos lá com a manchete do Mariano sobre a fala de Lula após o encontro com Trump. Olha aí, Ari. Lula diz que em pouco tempo sairá o acordo comercial com os Estados Unidos.